Deus toda a honra, toda a glória, por minha vida, por sua vida e pela vida de sua família. Rogo a Deus que nos abençoe graciosamente com a sua palavra, estudando a segunda carta de Pedro, primeiro capítulo, do versículo 8 até o versículo 11. Contudo, nós vamos fazer as considerações e aplicações com base no versículo de número 8. Porque essas coisas existindo em vós, e em vós aumentando, fazem com que não sejais nem inativos, nem infrutuosos no pleno conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo. Pedro nos exorta, Pedro nos motiva, Pedro nos instrui a considerar os benefícios que nós colhemos, que nós desfrutamos em viver ou desenvolver uma vida de piedade. A exortação de Pedro é para que nós sejamos estimulados, motivados por ele. Ele nos mostra os resultados ou os benefícios que nós temos quando nós crescemos numa vida de piedade. E a razão pela qual Pedro faz isso é buscando nos incentivar, nos motivar a ter uma disciplina, a ter uma aplicação, como nós já mencionamos, toda essa diligência, associando a virtude, ao conhecimento, ao domínio próprio, à perseverança, à fraternidade, ao amor e à piedade. Ele diz: se todas essas coisas existirem em nós, não seremos nem nativos e nem frutuosos, e nós seremos aqueles que aprofundarão no conhecimento de Cristo, no conhecimento da palavra de Cristo. Pedro diz: se nós estamos crescendo em divindade, se nós estamos crescendo na vida de piedade, se nós estamos desenvolvendo cada uma dessas características, nós teremos a plena satisfação de saber que as nossas vidas são frutíferas e que nós somos atenciosos às ordenanças de Cristo, nós somos comprometidos com a sua palavra. E mais do que isso, nós vamos desfrutar da garantia de saber que Deus nos chamou e que o seu chamado, que essa coparticipação da natureza divina, a vida eterna, a vida de piedade, elas estão existentes em nós, elas são visíveis na nossa vida. E isso nos estimula à medida que nós compreendemos que nós estamos crescendo, que nós estamos nos parecendo mais com Cristo, que nós estamos frutificando, que nós não estamos inativos, nós estamos operantes pela fé. Isso nos estimula, isso nos faz buscar ainda mais o conhecimento de Cristo, o conhecimento da palavra de Deus. Então ele diz: olha, estas coisas existindo em vós e em vós aumentando, fazem com que não sejais nem nativos, nem frutuosos no pleno conhecimento de Cristo. Nós não vamos afastar da fé, nós estaremos andando com Cristo, caminhando com Cristo, buscando conhecer a mente de Cristo, buscando conhecer as ações, o caráter, a personalidade de Cristo. Crescer em piedade resulta, então, basicamente em ser frutíferos e ser ativos. É isso que Pedro está dizendo: olha, se nós estamos crescendo em piedade, se todas essas virtudes, se todas essas qualidades estão aumentando em nós, então nós somos operantes, nós somos frutíferos no pleno conhecimento de Cristo, nosso Senhor. E aqui, irmãos, há uma implicação muito grande, uma ligação direta entre crescer na piedade e ser frutífero. Ninguém será frutífero, ninguém será operante à luz das Escrituras se ele não está crescendo em piedade. Se você não cresce em piedade, você viverá uma vida inútil e infrutífero. Você pega o lado negativo para depois entender o lado positivo. Vejam bem, se nós não crescemos, se nós não desenvolvemos na vida de piedade, se a cada dia nós não nos parecemos mais com Cristo, a nossa vida se torna inútil e infrutífero. Mas vejam bem, ninguém em plena sã consciência planeja ser inútil, planeja ser infrutífero. Não é? Deveria ser uma pessoa fora do normal. Nenhuma pessoa em sã consciência
vai planejar ser inútil na vida e vai planejar ser infrutífero. Mas a verdade é que muitos desses que não planejam ser inúteis, não planejam ser infrutíferos, acabam sendo na vida inútil e infrutífero, por não crescer nessa vida de piedade, por não conhecer Cristo, por não andar com Cristo, e às vezes até frequenta a igreja, diz conhecer Cristo, diz servir a Cristo, mas você não percebe o progresso, você não percebe o desenvolvimento, o aprendizado. Ele, a cada dia ele não se parece mais com Cristo, a cada dia mais é a sua autoconfiança, é a sua arrogância, são os seus sonhos, são os seus projetos, e nós não percebemos então esse aspecto, né, de ser frutífero e de ser útil à obra do Senhor. Você pode perguntar assim, mas o que é que me torna frutífero e que me torna útil? Pedro deixa claro aqui, irmãos, que nós precisamos simplesmente crescer e desenvolver na vida de piedade. Se você é alguém que se concentra em crescer numa vida de piedade, ou seja, você entendeu que você recebeu a vida eterna de Deus, você entendeu que você se tornou participante da natureza divina, que você recebeu essa piedade do próprio Cristo e que você agora está diligentemente associando todas essas coisas, então você cresce, você desenvolve numa vida de piedade. E se você cresce e desenvolve numa vida de piedade, você é uma pessoa frutífera e você é uma pessoa útil na vida cristã, na sua caminhada cristã. E se realmente, não é? Olha que nós temos que analisar, se realmente você conhece a Cristo, então você deseja ser útil a Ele, você deseja ser útil à sua obra e você deseja ser frutífero para servi-lo ou não servi-lo. Conhecer a Cristo é ser impactado por Ele. Conhecer a Cristo é ser transformado por Ele. Conhecer a Cristo é você ficar boquiaberto diante de um ser tão sublime, tão majestoso, tão soberano, tão poderoso, que tem poder para fazer infinitamente mais do que você imagina, do que eu imagino. Então vejam bem, esse encantamento com Cristo, esse render-se a Cristo como Senhor e Salvador da vida, compreender a sua divindade, compreender o seu ser sublime, compreender os seus atributos, compreender a razão da sua obra redentora, tudo isso impedirá que nós sejamos inativos e infrutíferos. Pelo contrário, se nós compreendemos quem é Cristo, as demais coisas se tornam secundárias. Aquilo que fazemos para Cristo, a maneira que nós somos úteis a Cristo e a sua obra, a maneira que nós desejamos frutificar no caráter de Cristo, nas virtudes, nas características de Cristo, é que nos fará, que nos tornará pessoas completamente frutíferas e operantes por causa do pleno conhecimento nele. À medida em que nós nos aprofundamos nesse conhecimento, então vejam bem, está falando sempre sobre crescer, sempre sobre desenvolver no conhecer a Cristo. E conhecer a Cristo é detalhar a vida de Cristo, é aprofundar no relacionamento com Cristo. É você entender a mente de Cristo, é você entender a adversidade, é você entender a oposição, é você entender a crítica, é você entender o sucesso, é você entender o desemprego, é você entender a morte de um ente querido. Então conhecer a Cristo é assumir as lentes, né? A mente, as lentes de uma cosmovisão bíblica no conhecimento de Cristo, daquilo que Ele tem como proposta, da razão pela qual Ele veio a esse mundo. Então, olha, se realmente conheceu Jesus Cristo, você estará crescendo em piedade, você buscará, não é, viver uma vida útil e você frutificará servindo a Ele e amando a Ele. Se Deus abriu meus olhos, se Deus abriu os seus olhos para a glória do Evangelho de Cristo, sua vida é frutífera, ela deve ser frutífera. Se Deus de fato abriu os nossos olhos e nós estamos crescendo nesse conhecer, nessa piedade, isso evidenciará, a nossa vida será uma evidência perceptível, a nossa vida será uma vitrine da glória de Cristo, de tudo que Cristo operou em nós. E o desafio de Pedro é esse,
que nós cresçamos, que nós sejamos motivados por esse conhecimento que nós temos de Cristo. Muitos cristãos dizem conhecer a Cristo, mas Cristo não impacta a sua vida, Cristo não transtorna a sua vida, Cristo não molda a sua vida, não transforma, não causa, né, algo extraordinário na sua vida. Muitas pessoas que conhecem a Cristo querem o extraordinário do sobrenatural, o extraordinário do milagre, o extraordinário da libertação, o extraordinário da cura, o extraordinário de falar em línguas, o extraordinário de muitas dessas coisas. Mas são poucos os cristãos que são impactados pelo extraordinário do ser de Cristo, de modo que ele agora se dispõe a esvaziar de si mesmo, a abrir mão de si mesmo, a se humilhar e ser frutífero na obra, servindo a Ele, ser útil na obra, fazendo com que o nome dele seja propagado, que a glória dele seja exibida, que as pessoas percebam Ele nas nossas próprias vidas. Esse Cristo no extraordinário, ele é muito mais importante do que minha dor de sofrimento. Ele, no extraordinário dele, na glória dele, ele é muito mais importante do que a perda de um ente querido. Esse Cristo no extraordinário, ele é aquele que me faz olhar para o armário vazio, para a conta bancária vazia e ainda continuar crendo nele, de que ele está no controle soberano e absoluto. Se você não está vivendo pensando nesse Cristo, pensando nesse Deus desta forma, e de como Ele quer te usar e como Ele pode te usar, você não está crescendo em piedade, você não está desenvolvendo, você não está se parecendo cada vez mais com Ele. E quando isso é verdade, se nós somos impactados por esse Cristo do extraordinário, pela sua glória, pelo seu poder, pela sua majestade, de nos tornar servos dele, de servi-los de forma útil e frutíferos, fazendo com que o reino dele cresça, fazendo com que o nome dele seja propagado, fazendo com que a sua igreja cresça, que a sua igreja ande nessa caminhada cristã. Vejam, porque se essas coisas estão existindo em vós e em vós aumentando, fazem com que vocês não sejam inativos, nem infrutuosos no pleno conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Conhecer a Cristo é ser impactado por aquilo que Ele é ser transtornado por aquilo que Ele é e por aquilo que Ele requer de mim. A vontade dEle é mais sublime na nossa vida. Servir a Ele, ser útil a Ele, frutificar para a glória dEle, é o extraordinário. É o que eu disse, supera as nossas dores, supera as nossas perdas, supera os armários vazios, supera o desemprego, supera a pandemia, supera qualquer dificuldade, qualquer adversidade. Mas nós não podemos perder o brilho da glória do Senhor Jesus Cristo. Nós recebemos a vida eterna nele. Ele é a vida eterna. Nós o recebemos. Nós temos uma vida de piedade nele. Nele nós nos tornamos participantes da natureza divina. Nele nós somos libertos de toda a corrupção desse mundo. Nele nós não somos mais ímpios. Nele nós não somos mais profanos. Nele nós somos cidadãos dos céus. Nós somos da família de Deus e nós somos filhos de Deus. Que Deus te abençoe. Que Deus, através do apóstolo Pedro, te estimule, te motive a ser frutífero, a ser útil na obra do Senhor. Fiquem todos com Deus e a paz do Senhor esteja com todos. Um abraço e até mais.